Bem-vindo à Liga dos Inovadores, o podcast do Expresso sobre o que de inovador mais distintivo está a ser feito pelas empresas em Portugal. Eu sou a Elizabeth Miranda. Eu sou o Pedro Lima. E Pedro, este som que ouvimos é-nos trazido pela Regina Vitório. A Regina lidera a LSE Stones, é uma empresa que fundou em 1999 com Pedro Vazão, que é marido também da Regina, e a LSE está ali na região de Leiria, tem uma equipa de 60 pessoas e acho que assim de uma forma muito simplificada podemos dizer que eles são uma espécie de escultores de pedras naturais. Sim, verdade, eles têm um portfólio muito interessante e só para dar dois exemplos, eles trabalharam no Museu da Tolerância em Jerusalém e no Perelman Performing Arts Center em Nova York, na zona do World Trade Center. Mas a primeira coisa que acho que se impõe aqui é explicar o que é isto afinal das pedras naturais. Pedras naturais são recursos geológicos, são pedras extraídas da natureza sem grande intervenção industrial nem química, não é? É o caso dos mármores, dos granitos, do calcário, do xisto. E deixa-me já agora salpicar aqui também com alguns dados que recolhi do site do Compete e que são expressivos. Portugal é um dos maiores produtores mundiais de pedra natural, o sétimo maior a nível mundial, e em 2023 faturou 1,2 mil milhões de euros e exportou cerca de 500 milhões. Há mais de 2 mil empresas no setor, 25% são de extração e as restantes 75% são de transformação e que empregam cerca de 14 mil pessoas. É um pouco contraintuitivo, não é, Pedro? Portanto, um país tão pequeno estar entre os maiores atores no mercado. Sim, isto obriga-nos a ir aqui um bocadinho à história dos nossos recursos geológicos também. Temos recursos únicos como o mármore de Estremoz ou o calcário, o iós, e esta é uma tradição milenar. Os romanos já exploravam mármore no Alentejo. Sim, há registro disso, não é? Eu também acho graça que a pedra, que gera tanto fascínio pela elegância, pela beleza, pelo caráter nobre e eterno, ao mesmo tempo seja tão maltratada na gíria popular. Por exemplo, nós usamos expressões como duro como a pedra, coração de pedra, pedra no caminho. Sim, exato, e pedra no sapato. Sim, mas eu diria que não é necessariamente uma contradição, porque a dureza não é incompatível com a beleza. Mas, enfim, vamos à conversa com a Regina Vitório. A primeira mulher que trazemos aqui à Liga. Sim, a primeira mulher e também é representante da primeira empresa no setor da transformação de mármores e rochas ornamentais. Vamos lá perceber como a indústria portuguesa está a aliar-se à arquitetura e à engenharia para levar as pedras portuguesas mais longe. Nós, Empresas, fala Elisa Vaz, boa tarde. Boa tarde, daqui fala o Vítor, da Vitória Associados. Então? Sim? Não vai dizer esta chamada será gravada para controle de qualidade, etc e tal? Não, aqui quem controla a qualidade é o Sr. Vítor. Eu? Sim, são os nossos clientes. Ah, entendi. E aprovo. Os nossos clientes são tão importantes para nós como os seus são para si. É por isso que ninguém entende o seu negócio como nós. Saiba mais em nós.pt/empresas. Olá Regina, seja muito bem-vinda à Liga dos Inovadores. Olá, muito obrigada, é um prazer estar aqui convosco e poder partilhar um bocadinho da minha experiência. Muito obrigado por nos visitar. Que som foi este que nos trouxe à Liga dos Inovadores? Bom, trago um som que representa a tradição portuguesa de trabalhar a pedra, uma arte com séculos de história. Nós continuamos na LSE essa tradição, mas com uma abordagem muito diferente, com muita inovação, investigação e desenvolvimento. Então conte-nos lá que inovação é essa? O que é que vocês fazem de inovador neste mundo das pedras? Que inovação é esta? Ora bem, a LSE Stone é um projeto muito engraçado, muito giro. É um projeto diferenciador dentro de uma indústria que se quer tradicionalista. Ainda continua a ser uma indústria muita tradição, pela sua antiguidade, pela sua história, e ainda é vista muito como uma indústria à margem, uma indústria suja, uma indústria que faz pó, uma indústria que não é sustentável, e a realidade é outra. Indústria da extração de pedras naturais, não é? Estamos a falar disso. Estamos a falar da indústria transformadora de pedra natural, que é a LSE Stone, é uma indústria transformadora de pedra natural. Portanto, o projeto LSE Stone nasce há 26 anos, quando eu e o Pedro
que é o meu sócio e, por coincidência, meu marido, já com um grande background no setor desta indústria transformadora de pedra natural, decidimos juntar as nossas forças e criar uma empresa nova, portanto, a LSI Stone. A LSI Stone surge um projeto que pretende unicamente acrescentar e diferenciar-se dentro de uma indústria tradicional. Diferenciar-se como? Há 26 anos já tem a visão de se internacionalizar a 100% e trabalhar diretamente com a arquitetura a nível internacional. Foi esse o nosso foco, foi essa a nossa visão, porque nada acontece por acaso, as coisas vão acontecendo ao longo do tempo. Quando me pergunta sobre inovação, que inovação é esta? A LSI começa como um pequeno projeto, um pequeno bebê, uma pequena unidade, mas com uma visão muito industrial, com o objetivo sempre de acrescentar valor. E, para isso, tem que se dotar de tecnologias diferenciadoras que permitam a industrialização em consonância com a qualidade. Vocês pegam na pedra e moldam-na à vontade dos vossos clientes. O que nós fazemos, e foi esse a nossa visão, foi trabalhar a pedra natural por medida. Ou seja, como o alfaiate faz o fato por medida, nós na LSI fazemos o fato por medida, mas em pedra natural. Seja para projetos de interiores, seja para exteriores e interiores em pedra natural. Nós fazemos o fato por medida, isto quer dizer, nós fazemos o projeto por medida nos diferentes tipos de produto e numa série determinada de dimensões, de modelos arquitetónicos, sempre tudo feito por medida. Mas então, assim, em termos simplificados, cortam a pedra, desenham a pedra, o que é que fazem em concreto? E como é que se chama isso? Não é o que é cinzelar, é esculpir? O que nós fazemos nós pegamos na pedra natural em bruto, que é aqueles blocos grandes que são extraídos nas pedreiras, seja em Portugal, seja oriundo de outras partes do mundo. Portanto, nós pegamos no bloco de pedra, trazemos o bloco de pedra para a fábrica e aí começa o processo de transformação. Cortamos o bloco nas várias dimensões, nas várias espessuras e depois cortamos tudo por medidinha de acordo com aquilo que o projeto pretende. Portanto, é isso que nós fazemos e é aí que nós acrescentamos o valor. É no corte e no processo produtivo. E este processo produtivo na LSI tem investigação e desenvolvimento e tem inovação. Porquê? Porque nunca nada é igual. Nunca. Cada projeto, desde a sua origem, desde o seu princípio, tem que ser desenvolvido em consonância com aquilo que o arquiteto ambiciona. Ou seja, imagina fazer um projeto em pedra natural que pode não ser possível. E, portanto, o nosso trabalho passa por criar soluções, ajudar o arquiteto a encontrar soluções que vão de acordo com aquilo que ele ambiciona. Então consegue dar-nos um exemplo prático, porque dito assim, nós cortamos pedra, parece que é uma coisa simples. Não é uma coisa simples. Eu vou dar um exemplo, posso dar mais, eu que ia dar exemplos nunca mais me calava. Mas vou dar o exemplo do icónico Parliament Performing Arts Center, que é um masterpiece que eleva o setor da pedra natural português para outro patamar. Este é um bom exemplo daquilo que nós fazemos. O World Trade Center em Manhattan. É o centro cultural que está no Ground Zero, no centro de Manhattan, sim. Este projeto está todo revestido em mármore português translúcido, oriundo do Alentejo. E aqui o arquiteto pretende retratar um bocadinho da história dos atentados neste edifício. E ele procura no mundo inteiro um mármore translúcido e ele identificou em Portugal. Um mármore translúcido que transmita luz, sofrimento e esperança. E ele identifica o mármore português como um potencial mármore para este edifício. Identifica-o pela sua tipicidade, pela sua translucidez e pelas suas propriedades físico-mecânicas. Ele identifica-o como um potencial mármore para o revestimento deste edifício. E eu sou solicitada a ajudar para encontrar a solução em mármore português para este edifício. E foi assim que tudo começou. E, portanto, primeiro temos que identificamos o produto e a partir daí começa o processo de prototipagens,
de encontrar o material que é o mais translúcido e que vai mais ao encontro da mensagem que o arquiteto pretende transmitir, que foi o que ele quis transmitir. Por isso, o mármore português. Porquê? Porque ele é translúcido, teve que ser identificado para dar a cor âmbar que se pretende, que é o amarelado da luz, da esperança, da vida. E, paralelamente, este mármore tem que ter um veio negro alaranjado, que está interligado com a dor e com o sofrimento. Foi preciso perceber o que o arquiteto pretendia transmitir. Podemos dizer então que temos um mármore especial em Portugal? Comparado com... Temos um mármore especial em Portugal, aliás, este mármore é único. O mármore português é único pela sua translucidez, por ser um mármore cristalino e pelas suas propriedades físico-mecânicas. Temos um mármore que é único no mundo. Físico-mecânicas significa as propriedades que têm de resistir ao tempo, ao desgaste, a vários testes e ensaios físico-mecânicos que são feitos, que nós temos que passar por todo este processo. Então, e no que é que a LSI se diferenciou aí da concorrência? Porque é que foram vocês os escolhidos e não um concorrente para revestir o edifício? Eu não gosto muito de falar da concorrência. A LSI diferencia-se por encontrar soluções, e é este o nosso core, encontrar soluções para aquilo que o projeto quer. Certo. Portanto, nós vamos ao encontro das soluções. E foi isto que aconteceu no projeto de Nova Iorque, no projeto no Permanent Performing Arts Center. Portanto, nós fomos solicitados e nunca mais me esqueço onde é que estava e a que horas foi. Acho que nunca mais me esqueço na minha vida onde é que estava quando recebi uma chamada da secretária do escritório de Michael Bloomberg a pedir-me ajuda. Nunca mais me esqueço. Estava em Dublin, no final de tarde, vinha de uma obra com as botas e recebi uma chamada a pedir apoio. E, portanto, depois foi um processo todo muito rápido. Isto foi há quanto tempo que aconteceu? Em 2019. A LSI identificou a solução, apresentou a solução e a LSI, num espaço curto de tempo, foi selecionada para executar o projeto. Portanto, e o projeto passou por um processo de investigação, desenvolvimento e investimento muito grande na empresa. Portanto, tivemos que nos dotar de equipamentos e desenvolver equipamentos em paralelo com parceiros de tecnologia para termos capacidade de dar resposta a este projeto. Mas explique-nos lá então onde é que está o segredo da arte. Portanto, na escolha do mármore, já percebemos, porque tinha que ter os veios, as cores, e depois o mármore vai para a vossa fábrica e explique-nos as diversas etapas e os desafios que nos tornam inovadores. O bloco é transportado para a LSI, é transformado na LSI, é cortado a fina espessura. É um produto natural e cortar produto natural, mármore português, a fina espessura, no sentido em que este mármore tinha que ser cortado porque tínhamos que ter o veio posicionado a 45 graus. A dificuldade era imensa. Não é? Estamos a falar de que espessuras? Estamos a falar de 12 milímetros de espessura. É possível cortar em painéis com 1,50 m por 90. Portanto, são painéis grandes, não é? 12 centímetros. Portanto, nós tínhamos que cortar a 14 milímetros. Depois de cortar o bloco, tínhamos que lhe dar resistência ao material depois de cortado. Portanto, teve que ser todo tratado para lhe dar resistência, ou seja, damos-lhe um tratamento de resina. Todo este processo de resinagem foi desenvolvido precisamente para dar resposta àquilo que se pretendia, que era dar resistência ao material. O material, depois de ser reforçado, ia ser tratado. Tratado quer dizer que tinha que ser completamente, a superfície tinha que ser completamente plana dos dois lados. Porquê? Porque o material foi ensanduichado em vidro. Ou seja, a pedra natural está dentro de duas placas de vidro. Tem vidro de um lado e vidro do outro. Está laminado. E a pedra natural sobreviver a um processo de 190 graus 2 vezes é muito difícil, porque parte. Ou seja, é todo queimado, não é? Portanto, passa o processo de transformação, a pedra sofre tanto que
pode não resistir em muitos casos, e este era um dos casos. Portanto, muitas perderam-se porque não resistiam a este processo de transformação, de laminação no vidro. Isto pode-se dizer que este foi o vosso projeto mais complexo que tiveram em mãos? Este foi um projeto até àquela data o mais complexo, porque hoje temos uma complexidade muito superior. Até aqui tínhamos tido outros de complexidade grande. Esse foi um projeto muito complexo. A dificuldade maior foi no cortar e reduzir do desperdício a perda de peças, foi a maior dificuldade, e o processo de digitalização. Portanto, todo o projeto foi feito de uma forma digital, ou seja, foi todo digitalizado. Portanto, nós íamos cortando material, todas as fachadas são iguais, se repararem é um cubo translúcido, este cubo translúcido, as fachadas replicam-se. A fachada 1, 2, 3 e 4, todas elas são iguais. E, portanto, nós quando cortávamos um painel, nós tínhamos que cortar 8 painéis iguais. Isto em pedra natural era muito difícil. Paralelamente digitalizamos, e quando digitalizamos, o arquiteto está do outro lado do mundo a selecionar cada peça e a fazer a composição da fachada como se estiver a construir um Lego. Ou seja, tem um Lego com as peças identificadas. Peça 1, 2, 3, 4. E ele está a fazer a mesma coisa. Cada peça tem a sua rastreabilidade. Desde a origem do bloco na pedreira até à peça que é cortada. E essa peça, quando é cortada, já tem o seu número que está posicionado na fachada. Ou seja, esta obra foi toda construída como um Lego, em peças. É sempre possível ir ao encontro das excentricidades da imaginação dos arquitetos? Nem sempre é possível. E esta é que é a minha missão, é dizer, é possível ou não é possível. Muitas vezes, e recordo-me, nunca mais me esqueço, em 2003 nós ganhámos um projeto na altura emblemático em Londres, e o arquiteto queria peças com uma dimensão muito grande. E eu dizia assim, Pedro, isto é difícil, mas nós conseguimos. Se nós não conseguirmos, não nos conseguimos diferenciar. E ele olha para mim e diz-me assim, tens razão, nós temos que nos diferenciar. Irei arranjar a solução, disse-me ele, porque ele é o responsável pela compra da matéria-prima e encontrar a matéria-prima nas diversas origens. E conseguimos. Portanto, eram peças de grande dimensão e difícil arquitetónicas, mas é isto que nos diferencia. E na altura ele disse-me assim, fizeste mal em ter dito que sim. Então, mas porquê? Olha, então porquê? Porque a seguir ele vai vir e vai pedir peças muito maiores. Aconteceu. Mas agora temos uma obra arquitetónica com este arquiteto, que é uma dimensão, é uma arquitetura que eu até digo isto muitas vezes. Eu sou mesmo doida às vezes. Como é que eu aceito isto? Como é que eu me meto como é que eu me meto nestes problemas? E agora como é que vamos fazer? Mas vamos fazer, porque já temos solução, não é? Mas são peças arquitetónicas que realmente esta de Nova Iorque trouxe uma visibilidade e uma notoriedade muito grande ao mármore português, o Perelman Performing Arts Center. Esta que neste momento está em execução, que é a arquitetura, mas mesmo arquitetura diferenciadora, mesmo muito diferenciadora, vai colocar o setor da pedra natural num patamar muito diferente. Mas o é português. Também mármore? Não é mármore, é granito, é calcário, okay. É muita arquitetura, muito design, muito desenvolvimento de produto, muita incorporação de pedra natural com outros produtos. Então o que é que nos pode dizer do projeto? Mas onde é que ele fica? Pronto, é um projeto público, não é em Portugal, é em Londres. Pronto, oportunamente pensam tê-lo concluído? Nós, da nossa parte, nós estamos em 25, não é? Em junho de 26 a nossa parte tem que estar concluída. Tem que estar concluída, mas... Até lá, segredo industrial prevalece, é? Até lá, segredo industrial. Pronto, é praticamente público, porque é uma obra pública e, portanto, ela virá a público quando estiver concluída, mas é uma obra portanto, vai posicionar a indústria da pedra portuguesa num patamar diferenciador. Mas a vossa inovação que vos diferencia é o quê? É mais a precisão técnica, é a tenacidade, naturalmente, mas há a precisão técnica, há alguma componente artesanal que recuperem, é o desenho do corte, são as máquinas? Porque nós mantemos a tradição, o setor tradicionalista, não é? Portanto, mantemos a tradição de trabalhar a pedra natural, mas com inovação.
Acrescentamos a inovação, ou seja, o nosso investimento é contínuo em inovação. E aqui trabalhamos em parceria com parceiros tecnológicos. O projeto para o Man Performing Arts Center de Nova Iorque teve que ser desenvolvida tecnologia que nos permitisse dar resposta a isto, a cortar a fina espessura, a laminar, a dar resistência à pedra, a tudo isto. Este, por exemplo, que temos em execução, tiveram que ser desenvolvidas tecnologias que nos permitem moldar, transformar o processo, ou seja, o nosso investimento contínuo em inovação é sempre contínuo. E também porquê? Porque nós temos uma visão e porque estamos num setor sustentável, e continuo a dizer e tenho defendido isto sempre ao longo do tempo, nós somos uma indústria 100% sustentável, ou seja, a nossa matéria-prima é um produto sustentável. E o processo de transformação deve ser sustentável também. E, portanto, nós desenvolvemos tecnologias em parceria com os nossos parceiros. Eles desenvolvem tecnologias que nos permitem que o nosso processo de transformação seja o mais sustentável possível. Há aqui muita engenharia industrial também. Há aqui muita não é? engenharia industrial em paralelo com a transformação industrial. Sempre. Estão sempre a trabalhar as duas em paralelo. E eu continuo a insistir que, portanto, nós somos uma indústria sustentável. A sustentabilidade para nós é uma prioridade e, portanto, nós na LSI geramos a nossa própria energia, as pedreiras de onde nós extraímos a matéria-prima em bruto, todas elas têm que responder aos requisitos das normas ambientais. Vocês não têm pedreiras próprias, não é? Não, portanto, nós não temos pedreiras próprias, não porque não tenhamos já tido essa oportunidade de ter, mas não é um marco de distinção para nós. Portanto, porquê? Porque nós somos especialistas em soluções. Soluções em pedra natural, projeto por medida. Nós vamos ao encontro daquilo que o cliente ou o arquiteto necessita. E, portanto, não nos acrescenta valor termos a nossa própria extração. Portanto, nós somos especializados em projeto por medida. Portanto, quando refere o tema da sustentabilidade, portanto, com os vossos parceiros, quem vos fornece, portanto, a matéria-prima, vocês exigem que sejam cumpridos os parâmetros na medida em que, enfim, na medida que é pedreiras, possível. As pedreiras têm sempre um impacto ambiental que acaba por se escavacar de alguma forma. E é uma imagem muito pesada no setor. E porquê? Porque a recuperação paisagística tem um grande investimento por trás. E portanto, nem todos conseguem cumprir, não é? Infelizmente, repare, nós na LSI produzimos 50 toneladas de desperdícios por dia. O que é que fazemos a estes desperdícios? A LSI, felizmente, agrega estes desperdícios a outras indústrias. Cimenteira, outras vezes vai para aterro. Quando não vai para aterro, é um custo acrescido para a LSI. É sempre um custo acrescido. Só o transporte para a cimenteira já é um custo acrescido, não é? Pois. O material vai ser incorporado noutra indústria e vai acrescentar valor. Nós, neste momento, temos um projeto em curso onde estamos a tentar e vamos conseguir a reutilização do subproduto, ou seja, com o subproduto criar um produto novo. Portanto, que já estamos a trabalhar em paralelo neste projeto. Nós produzimos 50 toneladas de desperdício por dia. Portanto, isto é um custo para as empresas. A recuperação e a reutilização do produto é um custo para as empresas, não é? E, portanto, muitas não conseguem suportar este custo. Portanto, é que não há recuperação paisagística em muitas situações por causa disto. E, portanto, aqui a associação devia ter um peso muito exaustivo nisto, porque deveria ser uma obrigatoriedade. E é uma obrigatoriedade, mas não se vai cumprindo. Não se vai cumprir. Vai-se deixando buracos abertos, não é? E o Alentejo, no Alentejo, por exemplo, é um choque, não é? Portanto, aqueles morros de desperdícios, não é? Portanto, tudo isto devia ser recuperado, mas o custo é tão elevado que as empresas não suportam, não sustentam. Portanto, nós ainda continuamos a ser um país. Portanto, temos este tipo de custos muito, muito elevados e as empresas não sustentam. Vocês vão buscar as pedras, sobretudo, a Portugal, às nossas pedreiras? O projeto LSI, quando começámos, era só calcário, que era o produto ali da região. Portanto, porque nós no norte temos o granito, no centro temos o calcário e no sul temos o mármore. E, portanto, a LSI, quando começou, era 100% calcário. E depois com o desenvolvimento, o crescimento da empresa, soluções e por aí além, portanto,
começou a trabalhar com mármores. Atualmente trabalhamos muito com granito. A empresa está dotada para trabalhar com todo o tipo de material. Trabalhamos muito com materiais importados também. Tenho defendido isto sempre, acrescentar valor à matéria-prima portuguesa. Portanto, muitos esgotaram o recurso mineral português que nós tínhamos, venderam para a China toneladas e toneladas da nossa matéria-prima, que foi toda transformada na China. Estamos a falar de pedra especificamente? Estamos a falar de pedra calcária, estamos a falar de mármore alentejano, granito não, porque na China há muito granito, mas portanto o nosso recurso mineral foi esgotado em muitas situações e transformado na China, e portanto aqui nós perdemos. O que é que nós perdemos? Competitividade, perdemos mercado e perdemos escala. Portanto, não sabemos acrescentar valor àquilo que nós temos. Mas podemos dizer que Portugal ainda é um país rico a nível de pedras naturais? Já foi mais do que nos disse? Já foi mais. Mas ainda temos muito. Já foi mais. A matéria-prima premium no calcário foi esgotada para a China. A matéria-prima premium no mármore foi esgotada para o mercado árabe, vendido a 15 euros, a 20 euros, a 30 euros o metro quadrado. Não se sabe acrescentar valor. Aquilo que está a dizer pronto, acaba por ser surpreendente no sentido em que nós durante uns anos ouvimos falar muito do mármore português como um produto de elevada qualidade, por isso, precisamente por isso é que no Médio Oriente gostavam tanto, mas o que nos está a dizer então é que ele foi vendido ao desbarato um bocadinho. É verdade. É esta a realidade e nós não soubemos promover como o italiano soube promover. Portanto, hoje em dia, um mármore italiano, que a qualidade é inferior à do mármore português, só para lhe dar um exemplo, imagine, um bloco de mármore italiano é vendido, imagine, por 1 milhão de euros. Um bloco de mármore português é vendido por 100 mil euros. Mas o que é que falha aí? É o marketing? É o marketing, é o saber vender, é o saber promover e é o saber acrescentar valor. Foi o que nós não sabemos fazer. Quem falhou aí foi a indústria extrativa. Quem falhou aqui foi a indústria extrativa e a indústria transformadora. A indústria extrativa, em situações em que vendeu sempre a matéria-prima em bruto, e aqui o Estado português também teve a sua culpa. Porquê? Porque não houve controle na taxação. Portanto, uma empresa que transforma e uma empresa que vende matéria-prima em bruto, tem que haver aqui alguma distinção, não é? Eu tive muitas oportunidades de vender matéria-prima em bruto e recordo-me muito bem, e digo isto muitas vezes, eu fui das primeiras empresas a vender matéria-prima transformada para a China e a fazer projeto de matéria-prima para a China. Mais tarde a China veio e pediu-me matéria-prima semi-transformada. Eu fiz a semi-transformada. Mais tarde a China chama-me à China para eu lhe vender matéria-prima em bruto, em bloco. E eu disse que não. Acabou. Acabou, nunca mais. Os nossos recursos naturais estão esgotados ou foi só uma oportunidade de mercado que se perdeu e que é preciso agora começar de novo? Eles não estão esgotados. Há algum que está esgotado. Há algum que está esgotado e o que está esgotado acabou, não é? E o que existe tem que se saber trabalhar e continuar a saber promovê-lo da forma correta. Olha, Regina, vamos a algumas perguntas práticas. Vocês fazem sobretudo grandes edifícios, não é? E sobretudo exteriores, mas nós no dia-a-dia temos o mármore, vemos o calcário pela cidade de Lisboa, através do Liós. Portanto, há imensas curiosidades práticas sobre as pedras. Por exemplo, uma pedra mantém o seu aspecto ao longo do tempo? Qual delas é que envelhece melhor? A pedra é imortal, permanece para a eternidade. É imortal. É. Permanece o mármore, o granito, o calcário, cada uma delas tem um desgaste diferente. Se olharmos para trás, se formos ver as pirâmides do Egito, há quantos anos é que elas lá estão? Há milhares de anos, não é? A Arena de Verona, quantos monumentos nós temos em Lisboa e pelo mundo inteiro. Eu refiro muitas vezes às pirâmides do Egito, porque realmente elas passam por todas as intempéries e continuam lá. Portanto, pedra sobre pedra. O Mosteiro da Batalha, lá mesmo pertinho de nós, não é? Que é tudo esculpido, pedrinha sobre pedrinha. Portanto, a pedra natural é imortal. E o que é que a diferencia então? Porque é que um arquiteto escolhe o mármore em vez do granito? O que eu costumo dizer é o design intent, portanto, é aquilo que se pretende transmitir para o edifício, para cada edifício. Cada edifício
tem um significado, tem uma história e, portanto, depende da história que o arquiteto quer retratar naquele edifício. Por isso, o granito, o calcário, o mármore, todos eles há um significado para isso. Ainda assim, tem peso as propriedades físico-mecânicas de cada tipo de produto. Portanto, em alguns países não se pode ou não é aconselhável o calcário, ou todo o tipo de calcário, tem que ser um calcário específico. Noutros países, idealmente, utiliza-se só granito. Que tipo de granito? Tem que se identificar aquilo que se pretende transmitir. E noutros, portanto, as propriedades físico-mecânicas são muito importantes na escolha. Todas elas envelhecem. Sim, todo o produto envelhece, tal qual como nós, não é? Uns têm mais durabilidade, outros menos durabilidade. E depois também tem a manutenção que se dá a cada edifício. Tem alguma pedra preferida, Regina? Se eu tenho alguma pedra preferida, para mim será sempre a Moca Creme. A Moca Creme, que é um calcário português das minhas raízes, mas não é por ser das minhas raízes, é pela natureza, pela beleza é a questão também estética da pedra. Para mim será sempre a Moca Creme. Vocês têm um catálogo de pedras e com muitos nomes, e aquilo que gostaria de perguntar também é estas pedras algumas delas foram vocês que deram nomes. Por exemplo, há uma que se chama Regina, não sei se tem alguma coisa a ver consigo, mas... Isso foi um americano que se lembrou de chamar Regina Limestone à pedra. Não fomos nós que, portanto, nós o único que demos um nome diferente foi ao mármore de Estremoz, que está no Parliament Performing Arts Center, que chamamos-lhe Illuminati. O único, os outros todos é como realmente se chama a pedra. O Regina Limestone possivelmente foi um tributo de um americano a mim, possivelmente. Por antecipação. Mas uma das coisas mas nós olhamos para o catálogo e de facto há muitos tipos de mármore, mas é só um muitos bocadinho tipos que lá de calcário, está. muitos tipos de granito. Ficamos surpreendidos também desse ponto. É só um bocadinho que está no catálogo, porque há uma imensidão de oferta. Nós não conseguimos catalogar tudo, vamos sempre ao encontro de soluções e no catálogo temos e são tudo soluções naturais, portanto há são tudo soluções naturais. Existe, enfim, isto é uma pergunta se calhar também um bocadinho estranha, mas as pedras, há a possibilidade de as colunar, de as fundir, de as manipular de alguma forma? E já se faz, portanto, já os compostos que são réplicas e cerâmica também, que são réplicas da pedra natural. E vocês trabalham esses também? Não. Nós só trabalhamos unicamente com pedra natural, que é o produto 100% sustentável. E já agora, se lhe perguntássemos que edifício gostariam de ter trabalhado em Portugal? Há se algum que pensasse? Algum edifício que tivesse gostado de trabalhar em Portugal? Tem-me custa dizer isto. Não. Pronto. Não há nenhum que ache especialmente bonito e gostava de ter lá o vosso dedo? Na altura tive pena de não ter sido envolvida no MAT. Nem sequer a LSI foi chamada a participar neste projeto. Também porque, se calhar porque a LSI aqui no mercado nacional não tem peso, não tem expressão. Porquê? Porque nós estamos tão focados no mercado internacional que passamos aqui despercebidas. Ou seja... Vocês exportam 99% da... Nós exportamos 99% da nossa produção, eu costumo dizer 1% é para amigos. Tem imensos projetos em Londres, não é? Sim, o Reino Unido. E, portanto, o mercado pede tanto de nós, exige tanto de nós, que acabamos por não ser conhecidos aqui no mercado nacional, está a ver? Temos uma reputação muito, muito elevada no Reino Unido e nos Estados Unidos. E aqui no mercado nacional, não. Não, também, se calhar, porque eu não o promovo, não tenho feito essa promoção. Também se calhar não precisa, não é? Mas lá está. Também, o mercado português também é muito pequenino. Mas, por exemplo, um centro cultural de Belém, vocês interviriam ali ou aquilo são blocos de pedra mais maciços? Nós interviríamos, sim, sem problema. Aí, a Igreja da Santa Trindade, em Fátima, por exemplo, também não tivemos envolvidos nela e infelizmente acabámos por não ser envolvidos nela. E como é que se conquista um projeto como o Centro Cultural
de Nova Iorque, de Manhattan. É referência. São referências É tudo por referência. A LSI tem crescido no mercado e a reputação e o reconhecimento empresarial e o reconhecimento da LSI tem sido todo por referência. É claro que eu estou sempre nos mercados, mas é sempre por referência. Portanto, fez um bem, faz outro bem, a seguir faz outro bem. É só por referência de arquitetos, de especificadores, de construtores, é sempre por referência. Portanto, somos uma empresa galardoada, não é? Portanto, 2 em 2 anos nós somos galardoados em Londres. Este ano saímos lá com 4. Avançamos então para 3 perguntas que colocamos sempre aos nossos convidados, e sendo que a primeira é de que inovação gostaria de estar aqui a falar connosco daqui a 5 anos? Bem, gostaria de estar a falar da inovação que torna o setor mais competitivo. É um setor que tem tudo para ser mais competitivo, mais ágil e com a apresentação de soluções que o torna ainda mais sustentável. Ou seja, reutilização do subproduto, criar produtos novos e o método de transformação todo ele ser sustentável. Nós na LSI já geramos 80% da nossa energia, trabalhamos com 95% sempre da mesma água, sempre em circuito. Somos uma indústria sustentável e acrescentar cada vez mais inovação que a torne, por assim dizer, mais apelativa e mais diferenciadora. Isso é sem dúvida o que mais me desafia. Olha, e que concorrente mais cobiça? Não gosto de pensar em cobiça, mas há concorrentes que realmente admiro pela sua capacidade de execução e visão. Não quer dizer que seja concorrente dentro do mesmo setor. Ou seja, concorrentes, indústrias que concorrem com a nossa indústria. Admiro a rapidez de crescimento e capacidade de criar valor, seja em que setor for. Acho a concorrência salutar, porque incentiva a distinção, valorização e, por sua vez, ao crescimento. E por fim, quem é o gestor que mais admira? Bem, isto aqui é difícil. Há muitos. Porque eu admiro a capacidade de inovar sem perder de vista as pessoas, a coragem de arriscar, a visão de longo prazo. Não tenho nenhum gestor de elite, porque admiro vários, e todos eles com capacidade de resiliência e ultrapassar limites, que é o meu caso. Isso são princípios gerais, não é? Mas não há assim nenhum guru, ninguém que siga? Não. Há pessoas com quem eu me identifico mais, pessoas com quem me identifico menos, mas não há assim nenhum guru que eu quero identificar, não é? Portanto, eu identifico pessoas que são com muita resiliência e muita capacidade de ultrapassar limites e de encontrar soluções. E encontras também em Portugal? E encontro-as também em Portugal. Muito bem. Regina, ficamos por aqui. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. É a primeira mulher na Liga dos Inovadores, tem isso também de distintivo. Eu sou a Elizabeth Miranda. Eu sou o Pedro Lima. Em estúdio connosco temos o João Luís Amorim no apoio à gravação e também no apoio à edição, e a sonoplastia é do Hugo Oliveira. Na Liga dos Inovadores contamos ainda com o apoio do ex-ministro da Economia António Costa Silva, dos professores Isabel Rocha e Ricardo Paes Mamed, são os nossos. A fotografia é do Nuno Fox e a capa de Tiago Pereira Santos. A coordenação de Joana Beleza e Miguel Prado, a direção de João Vieira Pereira. Siga e subscreva a Liga dos Inovadores na sua plataforma preferida ou em expresso.pt. Nós, empresas Fala Elisa Vaz, boa tarde. Boa tarde, daqui fala o Vítor, da Vitória Associados. Então, Sim. não vai dizer esta chamada será gravada para controle de qualidade, etc e tal? Não, aqui quem controla a qualidade é o Sr. Vítor. Eu? Sim, são os nossos clientes. Ah, entendi. E aprovo. Os nossos clientes são tão importantes para nós como os seus são para si. É por isso que ninguém entende o seu negócio como nós. Saiba mais em nós.pt/empresas. Num mundo cheio de informação, como ajudar os mais novos a compreender as notícias? O Grupo de Mídia Impressa tem hoje na sua oferta informativa o SIC Explica-me e o Expressinho. Projetos editoriais pensados exclusivamente para crianças e jovens. Notícias claras, adaptadas, que despertam curiosidade e formam cidadãos informados. SIC Explica-me e Expressinho. Informar para crescer.